O Livro dos Espíritos, da Emancipação da Alma, Êxtase, pergunta 439. Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do extático ainda é mais independente. Pergunta 440. O espírito do extático penetra realmente nos mundos superiores? Vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Pergunta 441. Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não retém o instinto de conservação? Isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que a sua vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prendem à Terra. Pergunta 442. Se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Perfeitamente, poderia morrer. Por isso é que é preciso torná-lo a chamar de volta, apelando para tudo o que prende a este mundo, fazendo-lhe sobretudo compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno. Pergunta 443. Pretendendo que lhe é dado ver coisas que evidentemente são produto de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo o que o estático vê é real? O que o estático vê é real para ele, mas como seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja o seu modo, ou melhor que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Neste sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. Pergunta 444. Que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? O estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar pela corrente das suas próprias ideias, ou se torna joguete de espíritos mistificadores, que se aproveitam da sua exaltação para fasciná-lo. Pergunta 445. Que deduções se podem tirar dos fenómenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura? A bem dizer, mediante esses fenómenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura, estúdios, e achará o aclaramento de mais um mistério, que a sua razão inutilmente procura devassar. Pergunta 446. Poderiam tais fenómenos adequar-se às ideias materialistas? Aquele que os estudar de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista nem ateu. Dupla vista, capítulo 447. O fenómeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. Pergunta 448. É permanente a segunda vista? A faculdade é, o exercício não. Em os mundos menos materiais do que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Por isso mesmo, em mais mundos, a dupla vista é a faculdade permanente para a maioria dos seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar ao dos vossos sonambulos lúcidos. Essa também é a razão porque esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros.
Pergunta 449. A segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade? As mais das vezes é espontânea, porém a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma, para exemplo, de uma dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras da Buena Dicha, algumas das quais dispõem dessa faculdade, e verás que é com o auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem a dupla vista e o que chamais visão. Pergunta 450. A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Sim, do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Esta faculdade tem alguma ligação com a organização física? Incontestavelmente, o organismo influi para a sua existência. Há organismos que lhe são refratários. Pergunta 451. Por que é que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias, por semelhança da organização que se transmite como as outras qualidades físicas? Depois, a faculdade se envolve por uma espécie de educação que também se transmite de um ao outro. Pergunta 452. É exato que certas circunstâncias desenvolvam a segunda vista? A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo às vezes vem a achar-se num estado especial que faculta ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. Nas épocas de crises e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral, provocam, não raro, o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desse fato.